nossa série de mensagens e provérbios. Abra então, por favor, a Bíblia em Provérbios, capítulo 14. E tem sido uma bênção maravilhosa essa série, que tem nos edificado, tem nos ensinado, está trazendo para nós conhecimento, sabedoria nas decisões, sabedoria em tudo que nós vamos fazer, sabedoria em todos os passos da nossa vida. E hoje também vai ser um dia também de conselhos da sabedoria, que vai nos edificar nessa noite. Quero dizer para você nessa noite, prepare seu coração, prepare as emoções, que Deus certamente vai falar com cada um de nós. Amém? Amém. Provérbios capítulo 14, nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 10, o versículo 13 e o versículo 30. Tá? Provérbios 14, vamos ler primeiro o versículo 10. Diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Versículo 13: mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. E versículo 30: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Amém. Feche seus olhos por um minuto, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é teu nome, estamos aqui no culto ao Senhor e queremos entregar nosso melhor culto a Ti, Senhor. Pedimos que agora o Senhor venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra desça ao nosso coração, penetre a nossa alma, que possa transformar a nossa vida, Senhor, e que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos e cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Que nada nos tire a atenção, como cantamos hoje, Senhor, nada pode nos tirar, nada pode nos livrar, nada pode arrancar da nossa vida o Teu amor por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu dei o nome dessa mensagem de Conselhos para o Coração. Hoje mesmo estava brincando em casa, parece uma frase do Love Songs, né? Conselhos para o coração, Love Songs. Mas é isso mesmo, Salomão mais uma vez nos dando conselhos, e agora os conselhos são para o coração, para o nosso coração. E o que é o coração? Para os termos bíblicos, coração a gente pode entender por sentimento e por pensamento. A nossa mente também muitas vezes é tratada na Bíblia como o coração, o centro das nossas emoções, o centro das nossas decisões. Às vezes ela faz separação entre pensamento e sentimento, às vezes ela unifica as duas coisas, porque muitas vezes você sabe que muitas vezes você tem planos, você tem ideias, você pensa algo, mas o seu coração, o sentimento não deixa fazer, impede, dá medo, dá receio. Às vezes somos levados pelas emoções, mas muitas vezes precisamos raciocinar e nos impedir de fazer alguma coisa pela emoção. Mas o coração, para os termos bíblicos, ele está falando da nossa alma. Ele está falando daquilo que é o centro das nossas emoções, que fala em pensamento, que fala em sentimento, e que vai fazer nós tomarmos algumas atitudes. Em Provérbios mesmo, capítulo 4, se nós voltarmos lá atrás, onde nós começamos a série, versículo 23, está aqui no telão, você não precisa abrir, e eu trouxe aqui algumas versões da Bíblia para a gente entender alguma coisa. Por exemplo, na NVT diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Na RA, que é a revista atualizada, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na RC, a revista corrigida, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E na NVI,
acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha o que Salomão está dizendo. Olha como é sério falar do coração. Ele está dizendo, dependendo da versão, né, que foi traduzida a Bíblia, mas assim dizer a mesma, mas para a gente poder entender a profundidade disso, que do coração vem a direção da vida, do coração procede as fontes de vida, o coração procede as saídas da vida e depende toda a vida. E a palavra diz que, sobretudo, acima de tudo, não é guarde a sua carteira, não é guarde a sua perna, não é guarde os seus olhos, não é guarde a sua boca. Acima de todas as coisas, guarde o coração. Então nós temos que ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado. Eu preciso ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente escuta e com o que a gente sente. Porque tudo isso vai para o coração. Tudo que a gente vive, seja no trabalho, lá o que nós estamos fazendo, estamos vendo, estamos vivendo, seja nos relacionamentos, nos amores, o que nós estamos vivendo em família, na escola, com os amigos, tudo que nós estamos vivendo, isso vai diretamente para o coração. E vai afetar a nossa vida. Porque a palavra está dizendo que do coração procede toda a vida. Do coração sai a fonte da vida. Então, o Salomão, ele está falando algo muito sério. Tanto que a palavra de Deus, o próprio Deus diz, vocês me acharão e me encontrarão quando me buscares de todo o coração. Então o coração é algo muito sério. É algo muito sério. O coração, para nós, principalmente para nós, cristãos, ele vai demandar, ele vai influenciar toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. Como nós vamos viver, como nós vamos nos portar, como nós vamos caminhar, como vamos receber as pessoas, como vamos tratar as pessoas. E aí, o Salomão aqui está dizendo algo para nós, nesses versículos que nós lemos, que é de fundamental importância para o coração. Porque se eu preciso guardar o coração, eu preciso ter atenção a algumas coisas que Salomão falou no capítulo 14. Nós estamos no segundo bloco de mensagens, de provérbios. Primeiro foi do 1 ao 9, agora nós estamos do 10 ao 22. Semana passada falamos, na outra mensagem, falamos do provérbio 10 ao 12, 13. Agora vamos mais adiante. E você vai ver o que vai falar nessa categoria, nesses provérbios. Ele fala muito de coração. Ele fala diversas coisas sobre o coração. Ele fala outros assuntos que vamos falar posteriormente, em outro momento. Mas hoje vamos falar sobre o coração. E aí, no versículo 10, ele está dizendo: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. Dois sentimentos contaminam o coração: a amargura e o desapontamento. São dois sentimentos que contaminam o coração.
que prejudicam o coração, que inflamam o coração, que adoecem o coração: a amargura e o desapontamento. Para o judeu, quando o judeu fala em amargura, na mente dele, ele tem a ideia de uma planta de raiz amarga. Ele fala de raiz da amargura, porque ele está falando de uma planta, de plantas venenosas. As plantas venenosas eram chamadas de plantas amargas, plantas que tinham raízes amargas. E essas plantas venenosas, ela tem algumas características. Quanto mais amarga, mais venenosa. Quando a planta ela é docinha, e isso a ciência sabe, mas a Bíblia já falava isso antes da ciência descobrir. Mas a ciência sabe, recomenda, quando eles falam que a gente pode comer qualquer planta, desde que ela não tenha o seu sugo branco e nem seja amarga. Porque se ela é amarga, ela é venenosa. Mas a Bíblia já me dizia isso, já falava disso. Porque as plantas venenosas são amargas. A amargura é algo difícil de conviver, insuportável. Assim como quando comemos uma coisa amarga, de sabor ruim, e por isso logo queremos rejeitar. Quando temos algo amargo, né, que tu bota na boca, tu já gospe na hora, não consegue engolir. A criança, né, os pequenos que estão aqui, se você der para ele uma coisa amarga, ele não engole, ele já bota para fora. É uma segurança que o próprio organismo tem, que o próprio corpo tem. Ele já espelha aquilo que é amargo, que não é gostoso ao paladar. E uma raiz amarga só pode produzir fruto amargo. Uma raiz amarga, uma planta venenosa, não produz fruto doce. Não produz fruto saboroso. Ela vai produzir fruto amargo. Olha só a foto de uma raiz. E aqui, justamente de uma raiz de uma planta amarga. Se nós olhar para essa raiz, e nós olhar para as raízes de um modo geral, a raiz ela tem, né, a sua parte, não sei se pode chamar de caule, né, mas é essa parte mais robusta, que vai se aprofundar na terra. Mas além dessa parte mais robusta, ela tem pequenos ramos. Quando você arranca uma raiz, você vê que ela parece que tem uns pelinhos. E são esses pelinhos, esses pequenos ramos, que alimentam a raiz, que alimentam a árvore. E muitas vezes, o que nos prejudica, muitas vezes, o que nos abala, muitas vezes o que nos deixa mal, não é um murro na cara, mas é uma palavra dura. Muitas vezes não é uma grande ofensa. A pessoa chamar você de alguma coisa terrível, e você sabe que você não é, você diz, nada a ver. O que está falando é bobagem. Mas muitas vezes o que nos mata são pequenas coisinhas que vão nos machucando. Até nós nos alimentar dessa raiz e morrer. Mas não foi grandes coisas que nos derrubaram, foram pequenas coisas que nos derrubaram. É como uma construção, um pilar gigantesco, tu não sai dando no meio dele. Ele não vai cair, ele não vai quebrar, ele foi feito para isso. Tem que ir tirando aos poucos, até conseguir deixar ele fraco e derrubar. Olha o que diz Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote
e cause perturbação, contaminando a muitos. Que nenhuma raiz de amargura brote. Mas quando o autor de Hebreus está falando disso, e o autor de Hebreus era um conhecedor muito grande do Antigo Testamento, ele está lembrando do que Moisés já tinha falado. Moisés falou em Deuteronômio 29:18: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Ele está falando que o povo, o clã, as famílias ou o individual, não deixasse criar raiz que produzisse veneno amargo. Que as pessoas não se amargurassem. Falando de raiz, falando de veneno, falando de planta amarga. E Salomão está associando isso ao coração. Cada coração conhece sua própria amargura. O coração amargo, ele não produz alegria. O coração amargo, ele não consegue se alegrar. Coração amargo, como uma planta, não consegue produzir frutos doce, bom, saborosos. Ele é amargo. Porque ele está cheio de veneno. Ele está cheio de veneno. A amargura gera perturbação. E o coração não consegue estar alegre porque ele está perturbado. Cheio de veneno. Versículo 13 vai nos dizer: mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Às vezes, um lindo sorriso esconde uma grande dor ou um grande amargo dentro de si. Às vezes, um lindo sorriso pode esconder uma grande dor. A pessoa sorridente, querida, alegre, cheia de sorriso, muitas vezes dentro dela está podre. Muitas vezes dentro dela tem um sofrimento. Muitas vezes dentro dela tem uma amargura terrível que ela esconde, ela disfarça pelo sorriso. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, diz Salomão. Mesmo no riso. Às vezes a pessoa no ambiente de trabalho, ela não quer transparecer o problema dela. E ela está certa. O trabalho dela é o trabalho dela. Ela tem que trabalhar. Ela não precisa trazer os problemas de casa ou pessoais para dentro do trabalho. Ok. E ela está lá sorrindo. E você está trabalhando com ela e acha ela uma pessoa 10 e show de bola. E uma pessoa muito, muito bacana. E que, puxa, mas como é legal. Ele é sempre muito divertido. Mas quando você vai conhecer a pessoa, quando você sai com ela, às vezes para tomar um café, quando você vai visitar ela, aí você vai conhecer a treva que ela tem no coração. Pessoas que às vezes são muito animadas. Estão sempre contando piadas, sempre se diz, né, que por trás de um palhaço tem uma pessoa muito triste. Porque ele está escondendo a tristeza dele. Porque nós não sabemos o que essa pessoa está passando. Nós não sabemos o que está no coração dela. Nós não sabemos a história e o que ela passou. Então a gente olha para o sorriso e vê, puxa, que bacana. Mas Salomão, com a sua sabedoria, analisando o mundo, analisando as coisas, dando conselhos para o nosso coração, ele diz que mesmo o riso pode sofrer.
Uma pessoa que encheu o seu coração de amargura, geralmente, ela é insuportável de se conviver. Geralmente a pessoa que é cheia de amargura, ela é insuportável, porque ela só consegue produzir frutos amargos. Ela não consegue te dar uma resposta doce. Ela não consegue ser doce com você. Ela não consegue ser bacana. Ela sempre tem uma resposta amarga. Ela sempre tem algo ruim para dizer. Ela sempre tem uma patada para dar. Mas lembre de uma coisa. Quando alguém for amargo com você, ela só está colocando para fora aquilo que contaminou o seu coração. Então, muitas vezes, não é que a pessoa seja má, não é que ela é daquele jeito, mas Satanás enganou ela a vida inteira, trouxe para ela coisas terríveis a vida inteira, prejudicou ela a vida inteira, depositou raízes amargas no coração a vida inteira. E agora a única coisa que ela tem é a resposta que ela pode dar. Você sabe quando você vai salvar um cachorrinho que está machucado? Ele, quando vai tocar nele, ele não fica, ai, que bom que está me ajudando. Não, ele fica bravo. Ele quer te morder. Por quê? Porque está doendo. E quando está doendo, a única resposta que ele tem é a defesa. Não vou deixar que me machuquem mais. Porque se essa pessoa tocar em mim, eu vou ficar mais machucado. Então sai de perto de mim. E assim são as pessoas. As pessoas quando estão machucadas, quando estão feridas, e é aquela pessoa que dá patada para tudo que é lado, ela está só expressando o que está no coração dela. Ela está se defendendo da dor. Ela está dizendo, não toque em mim. Eu não vou deixar de chegar perto de mim, porque eu já estou por aqui, me machuquei a vida inteira. Não é agora que eu vou me machucar mais. Sai daqui. É proteção. Mas ela está mostrando o que ela tem dentro do seu coração. E o que define, o que a outra pessoa faz, define quem ela é, o que ela passou, o que ela viveu. Mas você e eu, como cristãos, devemos também revelar quem somos. Você também deve revelar quem você é. Porque a outra pessoa não define quem eu sou. Eu e você, precisamos ter convicção de quem somos. Não importa o ambiente, não importa o local, não importa a pessoa, quem somos. O que somos em Deus. Quando Judas traiu Jesus, por que Jesus não revidou? Por que Jesus não mandou matar ele? Por que Jesus não fulminou ele? Porque Judas revelou quem ele era. E Jesus também revelou quem ele era. A traição de Jesus não mudou o caráter de Jesus. As pessoas tocando pedra em Jesus na cruz, cuspindo nele, xingando ele, desaforando ele. E ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por que Jesus não desceu da cruz sendo Deus, não foi ali, não deu um tapa em cada um e sai da minha frente, que eu sou Deus? Por que ele não mandou um raio? Por que ele não mandou os anjos para acabar com tudo? Porque ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. E a resposta das pessoas estavam mostrando quem elas eram. Mas isso não mudava quem Jesus era. Quem Jesus é. Ele continuou sendo Jesus, ele continuou sendo Deus, continuou sendo fiel na sua missão, independente da resposta das pessoas. E o que gera a amargura no coração? O que
que gera amargura? Primeiro, o coração pode se encher de amargura quando a pessoa se alimenta de coisas amargas. Ele pode se encher de amargura comendo, se alimentando de coisas amargas. Quanto mais coisas amargas ele se alimentar, mais amargo ele fica. Segundo, o coração pode se encher de amargura quando a pessoa deixa nascer dentro do seu coração a raiz amarga. Quando a raiz entra, se infiltra no coração, essa pessoa vai se tornar uma pessoa amarga. E muitas vezes a pessoa amarga, ela está amarga por causa de uma frustração, ela está amarga por causa de uma decepção, ela está amarga porque alguém ofendeu, e ela tem respostas ruins, amargas para dar. Você sabe aquele ditado popular, né, aquele provérbio popular que tem? Toma veneno esperando que outra pessoa morra. Ela se enche de ódio, ela se enche de rancor, porque ela odeia alguém, porque alguém fez mal para ela. Então ela toma veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas quem está morrendo é ela. Quem está morrendo é ela. Se enchendo de veneno, se enchendo de amargura. É assim a pessoa que se alimenta das coisas amargas na vida. Ela está se alimentando de veneno, ela está se matando. E aí Moisés continua lá no Deuteronômio 29, agora no versículo 19, que é o próximo versículo. Ele diz assim: se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Ele está falando da pessoa que traz raiz amarga para o coração. E quando ela traz raiz amarga para o coração, a pessoa produz amargura e se torna autossuficiente. E atrai desgraça, Moisés diz. Atrai desgraça para a sua vida e para os que estão na sua volta. Porque ele se torna autossuficiente, ele diz para si mesmo: estarei em segurança. Eu não preciso de Deus. É como se ele dissesse: eu me sustento. Eu não preciso de ninguém. Não preciso de nada. Eu preciso de mim. E quando ele faz isso, ele se enche de desgraça. A raiz de amargura faz você se afastar de Deus. E pior, a pessoa se afasta de Deus e acha que isso não tem problema. Porque ela se acha autossuficiente. É como se a pessoa dissesse: vou fazer um mal e não vai dar em nada. Vou fazer o mal e vou me dar bem. E a pessoa não sabe, ela não percebeu que ela está tomando veneno, que ela está se matando. Primeiro, então, essa raiz nasce quando a pessoa come ervas amargas. A raiz nasce quando ela deixa brotar no coração dela a raiz. Ela deixa a raiz fazer casa, ela deixa a raiz fazer morada. Terceiro, a amargura nasce no coração de uma pessoa que guarda mágoas. Geralmente, quem nos magoa não é a pessoa que eu cruzei na esquina. Geralmente quem me magoa não é o padeiro, não é o açougueiro.
Geralmente quem me magoa são as pessoas mais perto. As pessoas que estão próximas da gente. Essas pessoas que geralmente são as que nos magoam. Geralmente, quem nos magoa é quem nós mais apostamos. É que a gente bota todas as fichas. Geralmente essa pessoa é a que nos magoa. Não guarde mágoas. Não guarde mágoas. Cuidado com as feridas não tratadas. Por quê? Porque feridas não tratadas são adubo para crescer raiz amarga no coração. Cuidado com as feridas não tratadas. Sabe quando você machuca, né? Quando você tem uma gripe que não cuida, é só uma gripe. Aí você não cuida, vira uma pneumonia. Sabe quando você machuca, né? Cortou o braço e vai ali e começa a futricar e não cuida, vira um câncer de pele. Porque ferida não tratada é adubo para a raiz amarga. É adubo para contaminar o coração. E quando eu contamino o coração, quando eu me encho de amargura, eu começo a não ouvir mais as pessoas que me amam, eu começo a não ouvir mais Deus, a palavra já não me satisfaz mais, eu nem consigo mais ler, ela não me salta mais os olhos, ela não fala mais no meu coração, porque meu coração agora não tem espaço para ela, ele está cheio de raiz amarga. Quando Salomão diz, tudo que você deve guardar, guarde o coração, nós podemos ver o nosso coração aqui, físico, como ele é bem guardado. Já percebeu isso? Que para chegar no coração, tem que passar pela pele, por músculos, por ossos, pela caixa torácica. Não é fácil chegar no coração. Não é como chegar no estômago, na garganta. Não, o coração. O coração ele é muito bem protegido. Quando um soldado vai para a guerra, o que ele protege? A cabeça, com capacete, e aonde mais? O coração, com colete. O policial usa um colete. Para quê? Para proteger o quê? O coração. Porque eu devo guardar o coração. Provérbios 13, 12 diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Segunda coisa que contamina o coração: os desapontamentos. A esperança que se retarda, o desapontamento, a decepção, a esperança que retarda. Como é ruim criar expectativa com respeito a algumas coisas e essas coisas não acontecer. É ou não é? Como é ruim quando você cria expectativa, você cria uma esperança. Vou pegar naquele emprego, tá tudo certo, me chamaram lá, estou apostando, vai dar certo, uau, vou ganhar bem, vou mudar de vida, minha vida vai melhorar, é lá mesmo que eu quero, está dando tudo certo, aí não acontece. Pá, cai o mundo. Está tudo certo no meu relacionamento, está tudo certo com aquela pessoa que eu estou conhecendo, de repente a pessoa te trai, de repente a pessoa abandona, a pessoa não te dá uma rasteira. Pá, cai o chão. Acaba o mundo. Porque os desapontamentos, eles ferem o coração. Por quê? Porque é a esperança que se retarda. Eu tenho esperança que vai dar certo, eu estou aguardando, está tudo certo aquele negócio. Vai dar tudo certo.
Vou comprar aquele negócio, vou comprar aquele carro, fechei o negócio, olha, vai dar, quando vem a pessoa te liga. Não deu. Puxa vida, mas eu estava até me imaginando viajando com esse carro já. E aí cria o desapontamento, a decepção. No relacionamento, em casa, o casal cria uma expectativa, algo, e de repente pequenas coisas começam a acontecer, pequenas frustrações. De repente essa notícia, né? Olha, amor, eu comprei um carro, fui lá, tá tudo certo, amanhã eu vou lá pegar. Quando vê, chega, não deu. Mas tu falou que estava tudo certo. Pois é, não deu. Daqui a pouco dentro do casamento começa a surgir pequenos desapontamentos, pequenas decepções, coisas que você não esperava que essa pessoa que está do teu lado faça. De repente está tudo certo, quando vê a pessoa te dá uma patada e tu nunca tinha levado uma patada dela. Mas o que é isso? O que está acontecendo? E aí vai criando desapontamento, tristezas, mágoas. A esperança que retarda adoece o coração. Aquilo que foi programado, aquilo que foi criado, uma esperança, uma expectativa. Está com a expectativa que tudo vai dar certo e não dá. Está com a esperança que, meu Deus, agora vou ficar curado desse problema, não dá. Está esperando um dinheiro sair, está tudo certo para sair, vou resolver meus problemas, vou pagar minhas contas, vou limpar meu nome. Não sai. Quando não acontece, nos frustra, nos causa decepção, nos traz desapontamentos. O desapontamento pode gerar uma mágoa, e a mágoa, uma raiz de amargura. Uma mágoa que vai gerar uma amargura no nosso coração. Como não criar desapontamento? Como então não criar desapontamento? Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 19:21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como não criar desapontamento? Salomão logo adiante nos ensina. Porque ele diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho. Vou fazer, vou acontecer, está tudo certo, já passou a ficha, já vou lá, eu vou fazer uma viagem, eu vou me mudar, eu vou mudar de cidade, eu vou fazer de tudo. Eu já planejei, minha vida está toda planejada. Aí ele diz, mas o Senhor é que determina os seus passos. Aí no 19:21 ele diz, muitos são os planos do coração. Sabe, né? Você sabe o que eu estou dizendo? Quantos planos você já fez? Está tudo na minha cabeça, está tudo planejadinho. As vírgulas, tudo. Vou lá conversar com o chefe, vou pedir um aumento para ele, já vou dizer isso, vou dizer aquilo, vou dizer... E tá tudo na minha cabeça, prontinho, assim, ó. E eu vou usar esse argumento porque isso aqui vai fazer ele me dar um aumento. Aí ele não dá. Você nem consegue falar com ele. Por quê? Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como não criar desapontamento? Nossa confiança. A nossa vida. Presta atenção, gente. Presta atenção, irmão. Presta atenção, crente. Presta atenção, cristão, filho de Deus. Você não é do mundo. Você não é como o mundo. Você não pensa como o mundo. Você não age como o mundo. Você é filho de Deus.
Então, se você não quer se desapontar, a nossa confiança, a nossa vida, o nosso futuro deve estar nas mãos do Senhor. Enquanto eu e você não entender isso, enquanto nós não entendermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós vamos nos desapontar, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar, nós vamos sofrer, nós vamos apanhar, nós vamos criar raiz amarga no coração. Porque não pensa você que você escolhe a sua vida e o seu futuro, você não escolhe. O homem faz muitos planos, mas é Deus quem decide. Então não pensa que você vai tomar decisão, vai fazer tudo certinho sem falar para Deus. Ele está olhando para você e vai dar risada. Mas vai lá, bobinho. Não está entendendo que é eu que vou resolver isso? Então não adianta querer fazer a coisa pela nossa vontade. A sua vontade não determina nada no seu futuro. Só determina o seu sofrimento. A sua amargura, a sua tristeza. Que vai fazer escolhas erradas. Vai escolher o trabalho errado. Vai escolher a pessoa errada para viver. Vai escolher a forma errada de cuidar das suas finanças. Vai escolher a forma errada de lidar com a sua família. E vai se frustrar. Por quê? Porque o que prevalece é o propósito do Senhor. Enquanto não entendemos isso, vamos viver sofrendo. Enquanto eu e você não entender que nós não somos do mundo, apenas vivemos no mundo. Nós somos de Deus. E é Deus que guia nossos passos. É Deus que decide a nossa vida. É Deus que conduz o nosso futuro. Amém. Se você não entender isso, você vai sofrer a vida inteira. Vai continuar sendo filho de Deus. Vai continuar sendo filho de Deus. Vai continuar herdando a salvação. Vai ser salvo no último dia. Mas como eu já falei outras vezes, você pode escolher como caminhar esse caminho. Caminhando muito feliz, alegre, contente, pimpão, correndo e brincando. Ou se arrastando, sofrendo, cambaleando, tomando pedrada aqui, tomando flechada ali, sem uma perna, sem um braço, vai chegar lá. Mas como vai chegar lá, que é a questão. Olha o que diz o telão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará. É Ele. É Ele. Não é você. Não sou eu. É Ele. O segredo é entregar o caminho para o Senhor. O segredo é pegar o mapa da sua vida e dizer assim: Senhor, toma aí, me guia para esse tesouro, porque eu não estou achando. Sabe? O segredo é pegar a caneta que você está escrevendo a sua história e dizer: toma aqui, escreve o Senhor, porque eu estou cansado de escrever, já não está dando certo. Essa história só está ficando triste cada vez mais. E eu vejo nos filmes que sempre acaba feliz. Então termina lá para mim. E como eliminar a raiz amarga? Primeiro, desapontamento se elimina confiando em Deus. Amém? Como se elimina raiz amarga e viver uma vida livre e feliz? Porque de repente você pode estar aí com seu coraçãozinho, com umas raizinhas aí, sabe aquele bichinho, né? Corroendo, comendo. E quando a gente sofre, a gente diz, né? Parece que tem um bicho comendo meu coração. E tem mesmo. Sabe aquela raiz que está
machucando, né? Que tem uma pontinha de... Ai, 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 como dói. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E cada vez eu me fecho mais, cada vez eu sofro mais, cada vez fica mais difícil. Porque está com o coração cheio de desapontamento, porque não confiou no Senhor, porque não seguiu o conselho do Senhor, porque não foi na direção do Senhor. E está cheia de raiz amarga. Então como que a gente elimina essa raiz? Repita comigo assim: eu quero acabar com a raiz amarga no meu coração. Primeiro, a raiz só sobrevive enterrada. É ou não é? Raiz fora da terra, morre a planta. Ela só vive enterrada. Ela só vive no escuro, fechada, sem sol. Se pegar sol, ela morre. Traga luz para o seu coração. Traga o sol para o seu coração. Ilumine o seu coração. Porque a raiz amarga, ela quer escuridão. Ela quer solidão. Ela quer se afastar das pessoas. Ela quer ficar longe de todo mundo. Não. Para mim, quanto mais longe da pessoa, melhor. E aí tem aquele ditado infernal, demoníaco, diabólico. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Já ouviu? Diabólico. Porque Deus não disse ame seus cachorros, ame os animais, ame uns aos outros, são pessoas. Não quer dizer que eu não vou amar os bichos, nós temos que amar toda a criação, mas vocês entenderam. Segundo, primeiro, ela só vive enterrada, só vive no escuro. Só vive isolada, ela quer se isolar, ela quer se esconder, ela quer, menos luz, melhor. Quanto mais ela se enterrar, melhor. Se você começar a sentir sintomas assim, de querer se afastar das pessoas, querer estar trancado em casa, querer estar num quarto escuro, opa, tem uma raiz amarga brotando no meu coração. Traga luz, abra a janela, sai para a rua, vai para o parque, procura as pessoas, esteja com os irmãos. Amém? Segunda coisa, a raiz morre com herbicida. Sabe, adubo faz ela, mas o herbicida é o que mata ela. Herbicida para raiz amarga. Se afaste das más notícias. Sabe, desliga o balanço geral um pouco. Para de ver jornal de morte. Sabe? Para de ouvir más notícias. Eu não sei aqui em Taquara se tem, na verdade, eu nunca procurei para saber, mas sempre tem aquele jornalzinho que é o jornalzinho da desgraça, né? Quando nós morava lá no Paraná, em Londrina, tinha um que chamava Pinga Fogo. Eita, era só mistério, era só fogo, era só... Na verdade, não era fogo, era sangue. Tinha que ser pinga-sangue. Mas era pinga-fogo porque era só a polícia, né? Pai, matança. Se afaste das más notícias. Se afaste, sabe? Quando aquela pessoa que gosta só de contar uma notícia, que eu preguei na outra mensagem, a pessoa que só sabe dizer coisa ruim, que você fala uma coisa boa, ela fala uma coisa ruim. Aquela pessoa que para cada solução que você tem, ela tem um problema. Você apresenta uma solução lá, mas ela diz, mais, tu fala, não, mas mais e mais, se afasta dessa pessoa. Ela vai contaminar teu coração. Você vai estar comendo raiz amarga. Se afaste, alegre o seu coração, porque a alegria enche o coração. Provérbios 15:13 diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Sabe, a pessoa que está feliz. Sabe aquela pessoa que está amando, né? Ela está sempre sorrisinho, né?
Tem gente que sorri com os olhos, né? Aquela coisa, o coração está feliz. Às vezes ganhou um dinheirinho a mais aí, diz, olha, vou comprar sapato, as mulheres já pensam, né? Comprar bolsa. Os homens já pensam, vou fazer um churrasco. O entreveiro, né, Wagner? Mas é que alegria formoseia o rosto, Salomão disse isso. E isso é uma verdade. Então a alegria, ela mata a raiz amarga. Terceiro, não procure vingança. Gente, não se vingue de ninguém. Ah, mas agora ele vai ver. O que está pensando? Mas não sabe com quem tu mexeu. Não sabe com quem tu está falando. Com quem ele está falando? Com o Filho de Deus? O que tu vai fazer? Nada. Para matar a raiz amarga, não se vingue de ninguém. Provérbios 20, 22 diz, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Você não precisa se vingar de ninguém. Deus mesmo diz, minha é a vingança. Ou seja, larga na mão dEle. Ele é o vingador. É Ele que se vinga. É Ele que cuida dos seus. A palavra diz, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então não se preocupa. Não se vinga. Se a pessoa fez mal para você, você diz, puxa, que pena. Meu vingador não dorme. Ora por ela. Jesus não disse, ore pelos seus inimigos? Mas não é para orar para matar, né? Não é para orar, Senhor, se vinga, pisa em cima. Não, ora para, Senhor, puxa, ela me fez mal, Senhor. Que pena. Não se vingue. Para matar a raiz amarga, perdoe quem feriu você, quem te magoou e quem te desapontou. Às vezes a gente essa palavra aqui para algumas pessoas é ofensa. Como que eu vou perdoar? Como assim? Tá pensando? Tá bom, eu não vou me vingar, mas não, perdoar também é demais, né? Eu não sou Deus. Para vencer a raiz amarga, o herbicida para matar a raiz se chama perdão. E às vezes a gente fica, né, querendo, mas eu não sinto de perdoar, eu tenho que sentir, se eu não sentir, aí não tem porquê, né? Quem disse que sentir, que perdão precisa sentir? Precisa decidir. Precisa dizer, puxa, assim, não estou sentindo. Meu coração dá vontade de espancar. Meu coração está dizendo, olha, te some da minha frente. Mas eu perdoo. Olha aquele pai. Não sei se você acompanhou as notícias aquela desgraça que aconteceu, daquele cara com a machadinha. E o pai cristão vai a público, em rede nacional, e diz, olha, que Deus conforte o nosso coração, tal, mas eu perdoo ele. Matou o filho de 4 anos. Meu Deus, que lição que esse pai deu. Tu acha que esse pai ficou com alguma raiz amarga dentro? Não, ele está limpinho. Mas será que a vontade dele era essa? Eu acho que não. Acho que a vontade era entrar naquela delegacia e acabar com esse cara. Mas ele disse, mas eu perdoo ele. Porque ele ainda fala, porque eu sou cristão, porque Deus me ensinou isso. Eu tenho que perdoar. Olha para você. Quando digo olho para você, eu também estou olhando para mim. Jesus te perdoou. Jesus me perdoou.
Olha para a sua vida. Olha quem você era antes de encontrar Jesus. Olha o que você fazia. Não, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Graças a Deus. Mas desejou mal, teve inveja, ficou irado com alguém, disse que essa pessoa só na minha frente, tem ódio, mentiu, deu uma nota falsa, não cultuava Deus, ainda dizia, será que é verdade? Mesmo assim Jesus diz, eu te perdoo, tu não sabe o que está fazendo. Para matar a raiz amarga, é preciso de perdão. O perdão traz cura. O perdão traz libertação. E o perdão traz salvação. Não ande amargurado. Não ande amargurado. Você está levando um peso em você. Uma tristeza em você. E que daqui a pouco vai matar você. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você quer viver, e viver bem, se você quer ter vida longa e feliz, conselho para o seu coração. Conselho para o seu coração. Guarde ele. Guarde o seu coração. Uma palavra de amor e carinho do seu pastor para você. As palavras de Provérbios têm sido difíceis de trabalhar. E essa palavra aqui foi mais difícil ainda. Mas eu ouvindo essa mensagem, me veio... Meu coração se encheu de amor. E eu preparando essa mensagem, me via o rosto de vocês. E vi o rosto de algumas pessoas assim, específicas, assim, né? Que eu pensava, será que essa pessoa vai estar lá ouvindo? Tá. Uma palavra do meu coração para o seu coração. Viva o melhor de Deus na sua vida. Viva o melhor. Não guarde rancor. Não guarde amargura no seu coração. Acabe com a raiz amarga. Não tenta fazer as coisas pela sua vontade. Você é filho de Deus, é Ele que vai decidir no final e você vai se desapontar. E com Deus não adianta se desapontar. Só basta se entregar. Não contamine o seu coração. Viva com o coração livre, saudável. Seja feliz. Essa felicidade você encontra no Senhor, que sara as tuas feridas e cura o teu coração. E como ser feliz assim? Como vencer a amargura? Como ter o coração cheio de alegria? Como viver bem? Como ter o coração feliz? Como acabar com isso e poder ver a plenitude de Deus? O salmista nos responde, Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guarde a palavra no seu coração, e você ficará livre das amarguras. Conselhos da sabedoria para você. Conselhos para o seu coração. Fique livre das amarguras. Seja feliz, alegre. Expresse isso com seu rosto
feliz e alegre de um crente que tem o coração liberto. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus.